Muito bem! Estamos ao vivo para mais uma aula, só que essa aula é especial, é a aula de suporte da aula 1 do desafio Ansiedade Controlada que nós tivemos ontem. Aula 1, segunda-feira. Não deixe o medo te escravizar, não deixe o medo te escravizar. O que acontece? Eu vou dar um suporte aqui. O que acontece? Todo mundo que assistiu a aula vai poder fazer perguntas para mim aqui nessa interrogação. E eu vou fazer um movimento aqui, eu vou responder todas as questões que vocês trouxerem. Todas as questões que vocês trouxerem. Tá bom? E para que a gente possa começar com o pé direito, aí digita aí todo mundo, hashtag somos todas Alices. Não importa, coloca aí, somos todas Alices. Tá? Tem gente que já tá digitando café aí, não. Somos todas Alices, tá? E vai clicando aqui nesse coração, tá? Vai compartilhando isso aqui para mais pessoas que assistiram, trazendo essas mulheres para aqui, vai colocando feito aqui, trazendo essas mulheres para aqui, tá certo? Para que nós possamos lotar essa aula aqui, tá bom? Aula de suporte. Isso aqui vai ser uma aula de suporte, certo? Eu sei que a aula de ontem foi uma aula muito densa. Eu sei que a aula de ontem foi uma aula que abriu a cabeça, mas ao mesmo tempo, toda vez que você abre uma janela e você divisa uma nova realidade, você tem dúvidas sobre o que você está vendo. Então, eu vou fazer um movimento aqui para poder tirar as dúvidas de vocês. Eu vou fazer um movimento aqui para que nós possamos tirar as dúvidas. Digita aí, somos todas Alices, tá? Se você estava na aula, você sabe que isso tem um sentido muito profundo. Isso tem um sentido muito profundo, tá bom? Gente, olha só. Vocês estão vendo como tá minha pele? Tô com um grão aqui e tal, mas minha pele tá bem melhor. Depois eu vou contar o segredo pra vocês, tá? Vamos lá. Não tem filtro não, viu? Vamos lá. Aula, suporte, deixa eu colocar aqui. Suporte. Deixa eu ver. Suporte. Aula. Rapaz, meu teclado me trola. Aula 1. Desafio. Vão chamando aí o povo enquanto eu escrevo isso aqui, tá? Desafio. Ansiedade controlada. Tá bom? Suporte aula 1. Desafio. Ansiedade controlada. Muito bem. Vamos lá. Show. Vamos nessa. Olha só. Qual é a questão aqui importante? Tá bom? Qual é a questão importante aqui? Olha, eu vou responder as questões que estão nessa interrogação aqui, certo? E a gente vai fundo. A aula de ontem foi uma aula em que a gente falou sobre não deixar o medo te escravizar, como você se libertar, né, do medo, dessa apreensão, desse sentimento de que algo ruim vai acontecer. Então, eu expliquei um processo em 3 passos, né? Você entender que você está sendo governado por histórias, compreender. A primeira coisa é você entender que o medo que você tem hoje não é do futuro, é um medo de ver se repetir no presente, coisas que você viveu no passado. Isso aqui foi uma coisa que a gente colocou muito importante. O movimento profundo de compreendendo a natureza da ansiedade, que é completamente diferente do que as pessoas estão colocando por aí. A natureza da ansiedade é completamente diferente do que as pessoas estão colocando aí. No fundo, você tem medo do teu passado, você não tem medo do teu futuro. Não é esse o jogo, você não tem medo do futuro, tá? Isso aqui é um conhecimento profundo, é diferente do que se fala por aí, e é justamente por causa dessa mentira que contaram sobre a ansiedade, que você tem medo do futuro, que muitas pessoas estão ampliando, aprofundando os quadros de ansiedade e adoecendo. Precisa quebrar essa grande mentira. Ansiedade é medo do passado. Como assim o medo do passado? Você tem medo no presente de ver se repetir no passado algo que você viveu você tem medo no presente de ver repetido no presente algo que você viveu no passado. Se você foi ser rejeitado, você tem medo da rejeição hoje no presente acontecer de novo. Se foi abandonado, você tem medo desse abandono acontecer novamente. Entende a profundidade disso? Então, você tem medo do teu passado. Então, a gente precisa cuidar do passado. E aí eu entreguei para você um passo a passo para que você começasse a entender uma mecânica para você dominar o passado. Você não se permitir ser dominada pelo passado. E aí, o conhecimento que eu acho assim
O mais relevante daquela live é o seguinte, olha. Tudo aquilo que você não domina no teu passado, domina você. Tudo aquilo que você não processa no passado, processa você. Certo? Esse é o conhecimento fundamental. Você precisa, é urgente, você precisa de ferramentas para aprender a dominar o teu passado. Entendam isso. Se você não domina o teu passado, ele domina você. Funciona assim. Aí eu falei que você era governado por histórias, e eu expliquei para você para onde você olhar para poder mudar as histórias que você conta para você mesmo, mudança de ponto de vista. Enfim, falei de um progressivo enfrentamento dos processos mais dolorosos da tua vida. Foi um negócio assim surreal. Tá? Então, o que eu quero de vocês hoje aqui? Eu quero que a gente possa tirar as dúvidas. E aí eu vou dar uma olhada aqui nessa interrogação para que a gente possa começar, tá bom? Se você chegou aqui depois, digita aqui, hashtag somos todas Alices, tá? Hashtag somos todas Alices, tá? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui. Eita! Tem pergunta aqui. Vamos lá. Como ressignificar o abandono e a rejeição dos pais e dos pais adotivos? Deixa eu te falar uma coisa, tá, Gleice? Primeira coisa importante aqui de você compreender, certo? Primeira coisa a você entender é que abandonada foi como você se sentiu, certo? Abandonada foi como você se sentiu. Pelos teus pais e pelos teus pais adotivos. Isso foi como você se sentiu. Você entende? Olha só. Se foi como você se sentiu, isso significa que você pode mudar como você se sente. Você não pode mudar o que eles fizeram. Não é um jogo do contente. Não é um movimento de você ficar buscando coisas positivas no que eles fizeram para você poder curar a tua ferida. Não. O movimento profundo é de olhar para o que aconteceu, sabe, com honestidade, olhar para o que aconteceu com honestidade e se permitir mergulhar para dentro de você e entender que esse foi o significado que você atribuiu ao que aconteceu quando você era criança. Hoje, quando você olha para isso como adulta, não é para olhar como criança. O que eles fizeram comigo quando eu era criança. Não, olhe como adulta. Eu quero que você olhe para os processos que aconteceram e eu quero que você mude o foco. Porque aonde o foco está, a energia flui. E ao invés de focar nas coisas negativas que aconteceram por causa das escolhas, das coisas negativas que aconteceram por causa das escolhas dos teus pais, biológicos e adotivos, eu quero que você faça um movimento profundo de entender o seguinte: quais são as forças que ter vivido isso despertaram em mim? Noutras palavras, o que de positivo surgiu na minha vida a partir do momento em que eu vivi essa experiência que foi ruim? Que forças, que poderes desenvolveu em mim essa experiência? Entenda aqui o que eu vou te falar, porque isso aqui é muito... Olha só, você precisa estar dentro do movimento para conseguir compreender a profundidade disso. Olha, isso aqui, inclusive, que você está perguntando é tema da próxima aula, certo? Eu vou explicar isso aqui com mais detalhe, como transformar o passado em uma força, independente de que passado é esse, na próxima aula, na aula 2, que é sobre relacionamentos. Então a gente vai tratar da relação pais e filhos, mas eu estou colocando aqui porque eu senti que é uma dor sua. O movimento é de você se conectar com o que aconteceu e de você se permitir aprender com o que aconteceu. Tá? Retirar a força disso que aconteceu. Colher o aprendizado e despertar gratidão. Por isso, para que você possa ressignificar esse processo, para que você possa entender que teus pais são frutos de uma programação. Teus pais fizeram aquilo que eles sabiam fazer, o que eles podiam fazer e ponto. E que, independente disso, você chegou até aqui. E que, portanto, você pode olhar para essa cena e aprender com ela. Quebrar as expectativas que você tem de como deveria ter sido seu pai ou sua mãe. Seu pai ou sua mãe, biológico ou adotivo. E aceitar o pai e a mãe que você teve. Eles foram assim. Por exemplo, minha mãe teve depressão. Você deve ter assistido a aula, você deve ter visto lá. Ela foi assim. Eu me senti abandonado. Eu e o Van me senti abandonado quando minha mãe estava com depressão. Mas não cabe a mim julgar minha mãe. Não cabe a mim julgar minha mãe. O que cabe a mim é fazer um movimento profundo de aceitar a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho,
E entender isso como um processo onde eu aprendo com o que aconteceu e onde eu sou grato por ter vivido isso. Por exemplo, eu nunca seria o terapeuta que eu sou, Gleice, se eu não tivesse tido uma mãe que teve depressão quando eu era muito novo. Aquilo que eu coloquei lá na aula 1, eu disse assim, olha, a minha missão é não fazer com que outras crianças vejam as suas mães também em cima de uma cama prostrada, sem capacidade nenhuma de se autodeterminar, porque estão experienciando uma doença de ordem emocional. Eu não quero que outras crianças vivam o que eu vivi. Então veja, você percebe como isso me moldou? Então o movimento profundo que eu quero que você faça aqui é esse, de entender como isso te moldou. De entender como isso te moldou, tá? E aí você vai para a aula 2 e você vai conseguir... Você vai entender para onde olhar na aula 2, tá bom? Eu vou te explicar isso aqui direitinho na aula 2, mas eu já estou te dando uma pista aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Não consigo acessar o fato do passado que reverbera no meu presente. Como acessar isso? Pronto, vamos lá. Ó, aqui, ó. Não consigo acessar o fato do passado que reverbera no meu presente. Como acessar isso? Vamos lá. O que acontece, né? Muitas pessoas estão vivendo dramas do presente, sentem que algo aconteceu, mas não sabem o que foi que aconteceu. Amanhã na aula 2 eu vou trazer o relato até de uma menina chamada Tamara, que viveu uma experiência muito dolorosa e que ela não se recordava, de abuso, e que influenciou a vida dela como um todo, tá? O que é isso, Diana? Isso é o que a gente chama de evento de difícil acesso. Por que é um evento de difícil acesso? Normalmente, aquilo que a gente não consegue se lembrar, entretanto sente a ressonância, ou seja, a carga emocional daquilo na nossa vida, nos limitando, nos bloqueando, nos travando, é porque foram experiências de forte impacto emocional. Em algum momento da tua vida, você disse para você mesmo que você não tinha condições de lidar com aquilo. E a tua mente, quando você disse para você mesmo que não tinha condição de lidar com aquilo, a tua mente, ela encontrou um caminho para fazer você não se lembrar do fato. Mas qual é o problema? Você não se lembra do fato, mas a emoção, o sentimento, a carga de energia que foi gerada por aquele evento atravessa a linha do tempo e de alguma forma influencia a tua vida como um todo. É o que acontece com muitos eventos dolorosos que nós vivemos na infância e que a gente não se lembra. E é por isso que muitas pessoas dizem assim, ó, eu me sinto de uma forma, mas eu não sei porque que eu estou me sentindo assim. Eu queria entender de onde é que vem essa tristeza. Eu queria entender de onde é que vem esse medo. Eu queria entender, minha vida, olha para a vida e diz assim, pô, mas minha vida tá tudo certo, por que eu sinto isso no meu coração? De onde é que vem essa necessidade de estar acelerado? De onde é que vem essa ansiedade? De onde é que vem essa necessidade de medo, de controle que eu tenho? De onde é que está vindo isso? Tá? Se você já viveu isso na tua vida, de você sentir uma coisa, mas não saber de onde é que está vindo, digita assim, eu, para eu saber. Tá bom? Então, isso tá lá incrustado na tua mente, tá bom? Numa parte muito profunda da tua mente que se chama inconsciente, e é preciso você ter um conjunto de ferramentas para poder acessar. Para poder acessar esses eventos. Inclusive, Diana, eu quero dizer uma coisa para você. É urgente que você acesse esses eventos, porque senão, do contrário, você está sendo controlada por uma coisa que você, inclusive, nem sabe o que é. Tá certo? Para onde a gente deve olhar com relação a isso? Eu quero que você termine, tá, o desafio, ansiedade controlada. A aula de amanhã vai te esclarecer algumas coisas e a última aula vai te entregar um caminho que você precisa percorrer para acessar essas memórias de difícil acesso. Tá? Para que você possa encontrar o que foi na tua vida que de alguma forma está travando tua vida hoje. Mas não só encontrar, você vai entender um caminho que lhe entrega ferramentas. Tá? O meu humilde pedido para você é que você, na segunda-feira, quando a gente abrir vagas para a comunidade, que você entre na comunidade, porque lá eu posso te ajudar com isso, com mais precisão, com mais carinho. Mas veja, você precisa passar pela ansiedade controlada para você entender algumas coisas. Para quando você entrar na comunidade, você conseguir aproveitar os conhecimentos que vão ter lá. Tá certo? Porque, olha, você está sendo governada por uma energia que você não sabe o que está lá atrás. Aí você identificar isso e ressignificar esse evento doloroso que aconteceu lá atrás. Tá bom? E você não está sozinha nisso. Você não está sozinha nisso. Tá certo? Você está acompanhada. Você não está sozinha nisso, não. Você está acompanhada.
Olha quantas pessoas colocaram aqui eu, tá bom? Então, por que eu pedi para as pessoas colocarem eu aqui? Para você perceber que o que está acontecendo com você não é uma coisa extraordinária, é uma coisa ordinária. E para que você, então, inclusive, aceite esse processo, para que a gente possa trabalhar em cima disso aí que está acontecendo, para que a gente possa entender o que é que está acontecendo, tá bom? Deixa eu ver, vamos ver aqui o que é que mais tem aqui. Vamos lá, deixa eu responder as perguntas de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Como eu faço para quebrar um sentimento ruim, onde eu tenho certeza que minha mãe quis me abortar? Como eu faço para quebrar um sentimento ruim, onde eu tenho certeza que minha mãe quis me abortar? Olha só, eu vou te dizer uma coisa, tá? A primeira coisa é compreendendo que, independente do que aconteceu, pensando ou não isso, porque você está fazendo um exercício de entrar na cabeça da tua mãe, isso é impossível. A única pessoa que a gente tem acesso a tudo que aconteceu é a gente mesmo, tá? Mas, vamos lá. Pensando ou não pensando nisso, você precisa entender uma coisa. A primeira coisa, você está viva. Eu quero que todo mundo escreva aí, ó. Eu estou viva. Entende? Isso significa que, apesar de qualquer coisa, você tomou da tua mãe o bem mais precioso que existe, que é a vida. Certo? Entenda isso aqui, que isso aqui é muito importante. Você está viva. Certo? Você está viva. Tá? A segunda coisa é você mudar o ângulo, a posição. Tá? Mude o ângulo, mude a posição. Para onde é que a gente olha para que a gente possa reescrever a nossa história, como a gente aprendeu na aula 1? Mudar o ângulo. O que acontece? Você está na posição, você está me perguntando, eu vou responder. Entende? Tipo, por que eu vou... Entenda, eu sei que isso aqui é delicado. Eu sei que isso aqui é delicado. Por exemplo, eu tenho uma menina que eu vou falar dela, que é Raíssa, que é da comunidade, que ela viveu um trauma parecido com o teu, com algum aspecto diferente. Por exemplo, quando a mãe dela engravidou, ninguém na família queria que a mãe tivesse o filho. E ela sentiu isso ainda na barriga da mãe. E dentro de um processo de regressão na comunidade, ela pôde identificar algumas coisas. Por exemplo, ela tinha um sentimento muito profundo de estar sempre sobrando. Que nenhum lugar era o lugar dela. Era como se ela sempre tivesse que fazer alguma coisa para que as pessoas aceitassem ela. Porque lá atrás, ela viveu essa experiência, a experiência de quem foi rejeitada por toda a família. A única pessoa que queria ela era a mãe. Tá? Então eu sei o quanto isso é delicado e o impacto que isso pode causar na nossa vida. Mas eu quero que você entenda o que eu estou lhe falando aqui. Entenda o que eu estou lhe falando aqui, em conexão com a aula que você assistiu. Né? É importante você mudar o ponto de vista. É importante você mudar o ponto de vista. E calçar os sapatos de tua mãe. Não como filha, mas calce os sapatos da tua mãe como mulher. E entenda que tua mãe possui uma ancestralidade que ela é fruto de uma programação. Certo? Ela é fruto de uma programação. Tá? E existiam um sem número de razões para que sua mãe pensasse em fazer isso. Eu não sei o que foi que aconteceu, como foi que se desenrolou, mas existe um sem número de razões para que sua mãe pensasse fazer isso. Mas eu quero que você pense o seguinte, o fato é que você tomou a vida dela. O fato é que você tomou a vida dela. Quando você nasceu, ela te deu a vida. Entende? Eu não sei quais foram as circunstâncias, mas ela te deu a vida. Mas você precisa olhar essa história a partir de ângulos diferentes. Sabe? É sair da tua cadeira, onde você está dolorida, porque a tua mãe fez isso, e é legítimo essas expectativas que você tem com tua mãe, mas tentar calçar os sapatos de tua mãe para ver a coisa por um outro ângulo. Certo? Por exemplo, minha mãe, ela me abandonou. Ângulo da criança ferida. Minha mãe me abandonou. O ângulo da criança ferida foi essa. Minha mãe me abandonou. Ok. Quando eu giro a cena e eu calço os sapatos de minha mãe, eu olho para aquela cena e digo assim, não, minha mãe estava em depressão. Você entende como as coisas mudam? Minha mãe estava em depressão. Você já deve ter 30, 40, eu não sei quantos anos você tem, tá bom? Estou chutando aqui. Você já viveu muita coisa. Você sabe o que é uma mulher passar por uma depressão. Se você não viveu isso, talvez você tenha visto isso acontecer com alguma pessoa. Entende? Então, minha mãe estava com depressão. Peraí, isso não é jogar o jogo do contente. Peraí, ela estava com depressão, mas foi ruim para mim. Entende? Eu não estou pedindo para você,
tentar jogar o jogo do incontente para tentar justificar, não. Eu quero que você escreva, tenha condições de reescrever a tua história a partir de diversos ângulos. Ter várias versões, entendeu? Ter várias versões. Então, minha mãe estava em depressão. Ok, se minha mãe estava em depressão, entenda a profundidade disso aqui que eu vou dizer. Ela estava doente. Ok? Não é que não me feriu. Ela estava doente. Você entende? Ela estava doente. Então, se ela estava doente, peraí, eu me coloco no lugar dela e eu entendo que ela não estava fazendo aquilo comigo, ela estava fazendo aquilo com ela antes de tudo. E aí eu consigo reescrever a minha história. Eu não sei a natureza da tua história. O que eu posso te dizer, Elizabeth, é o seguinte, ó. Elizabeth não. Eu não sei. Nice, vou colocar assim. Nice, o que eu posso te dizer, Nice, é o seguinte. O que eu posso te dizer é que é importante você mergulhar na tua história através de um processo de enfrentamento progressivo, para que você possa ver a tua história a partir de diversos ângulos, tá? Teve até uma pessoa aqui que escreveu assim: ah, mas eu não consigo dizer eu tenho amor pela minha mãezinha. Tá tudo certo, tá tudo certo. Porque, entenda o que eu vou dizer, o jogo aqui não é de você desculpar o teu pai e tua mãe. A gente precisa diferenciar essas duas coisas aqui. Desculpar é quando você espera que o outro faça diferente. Nem sempre o nosso pai e a nossa mãe vai fazer diferente. Porque eles são frutos de uma programação. Não preciso desculpar pai e mãe, não preciso desculpar um amigo, não preciso desculpar um irmão para poder seguir. Eu preciso aprender. O jogo aqui é de aprendizado. É de você olhar para aquela cena e você se permitir aprender com aquilo. Entende? Olha, o que é que poderes o fato de ter vivido isso me entrega? Por exemplo, na linha do tempo. Sabe, o que eu posso fazer de diferente da minha vida por ter vivido uma experiência como essa? Qual o impacto que eu posso deixar? Qual é o legado que eu posso deixar justamente por ter vivido uma experiência como essa? No meu caso, o sentimento profundo, hoje de manhã eu coloquei assim: eu sou grato, de verdade eu sou grato, por eu poder, enquanto terapeuta, ajudar as pessoas a ressignificar processos dolorosos na vida. Entende? E eu só posso fazer isso porque minha mãe me causou essa ferida lá atrás, você entende? Então, é você compreender qual é a força que está por trás disso aí, que você viveu. E isso não tem a ver com você desculpar a tua mãe, tem a ver com você aprender. Isso significa perdoar, é algo maior. Aprender, mesmo que você não queira desculpar sua mãe. Mesmo que você não queira desculpar seu pai. Eu sei que isso aqui é anti-intuitivo, mas isso aqui é real. Aprender. Porque quando você aprende com o que aconteceu, você é grata. E gratidão é muito mais importante do que desculpa. Ser grata aos nossos pais significa, na essência da palavra, honrá-los. Honrar esses pais, ser gratos a eles, independente do que eles fizeram, porque eles nos trouxeram até aqui, é muito mais importante do que desculpar ou não. Tá? Eu posso não desculpar minha mãe, sabe, por ela ter vivido uma experiência em que ela me colocou em risco. Eu posso não desculpar, mas eu sou grato porque essa experiência que eu vivi me moldou. Me entregou poderes, me entregou forças. Você entende o que eu estou querendo dizer? Isso é muito importante. Olha, vocês estão escrevendo várias coisas aqui. Eu preciso que vocês escrevam aqui na interrogação para eu poder falar, tá bom com vocês? Tá certo? Faz sentido, gente, o que eu estou dizendo? Se faz sentido, coloca aí. Faz sentido. Eita, que tá pipocando isso aqui. Vamos lá. Como trazer um fato para o coração? Vamos lá, Sônia. Como trazer um fato para o coração? Como trazer um fato para o coração, tá? Escrevam aí se faz sentido o que eu estou dizendo, tá? Ó, a gente tá só no começo. Foi a primeira aula. Tem coisa ainda que eu vou revelar para vocês, tá? A segunda aula vocês não podem perder. Amanhã, 8 horas da manhã. Então tem coisas que eu vou revelar para vocês, tá? Olha só. Como trazer um fato para o coração? Como é que eu trago um fato para o coração? Vamos lá? Eu vou entrar num tema aqui que vai transcender um pouquinho o CPL, a aula que a gente fez, né? E eu quero que vocês meditem sobre isso. Eu vou entrar. Não ia entrar não, mas já que vocês estão provocando, vamos lá. Vamos cavar e vamos descer isso aqui, vamos fundo. Tá certo? Clica nessa live aqui, compartilha, porque esse conteúdo é extra aqui o que eu vou falar, tá bom? Presta atenção. Olha só. A maior parte das pessoas confundem desculpar com perdoar. Entendam isso aqui. Desculpar
diferente de perdoar. Todo mundo coloca isso aqui, ó. Desculpar diferente de perdoar. Entendam isso aqui. Ilvan, por que desculpar é diferente de perdoar? Preste atenção, porque isso aqui é muito profundo, tá? Isso aqui não tem nenhum livro. Isso aqui foi um processo terapêutico que eu desenvolvi, que eu aplico na clínica e tem libertado muitas pessoas de eventos do passado dolorosos, com pessoas que essas pessoas amavam, tá? Desculpar é diferente de perdoar. Porque o que é desculpar? Desculpar é um jogo que você joga com outro. Quem organiza a tua vida dependendo de outra pessoa é escravo dessa pessoa. Por que as pessoas vivem situações dolorosas com alguém e passam a vida inteira presas a esse alguém? Porque acreditam que precisam desculpar. E o jogo da desculpa é um jogo que você precisa que o outro participe. Você precisa que o outro participe desse jogo da desculpa. Como assim? Eu não consigo desculpar meu pai, por exemplo, enquanto ele não admite que o fato de ele ter saído de casa quando eu tinha 5 anos e ter feito uma nova família e me abandonado prejudicou minha vida. Eu preciso que o outro faça algum movimento para poder desculpar. Porque qual é a essência da desculpa? A desculpa, quando você desculpa alguém, é porque você entende que aquela pessoa, ela pode voltar a ter o convívio no sentido de que você vai abrir o teu coração e vai permitir viver coisas com aquela pessoa, porque você acredita que ela se arrependeu e, portanto, ela não vai voltar a lhe ferir naquele mesmo ponto. Essa é a essência da desculpa. Por isso que desculpar não é para todo mundo. Entende? Não é tudo na tua vida que acontece com uma pessoa que você deve desculpar, inclusive com amigos. Eu vou dar uma explicação aqui. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é magnífico no sentido, por exemplo, de se eu preciso de alguma coisa dele, ele move céus e montanhas. Outro dia eu estava precisando de um documento, ele é advogado, ele fez tudo por mim. Foi no cartório, resolveu tudo, etc. Ele move céus e montanhas, tá? Mas, do ponto de vista pessoal, ele não possui capacidade, por exemplo, de entender os meus sentimentos. De sentar, de poder conversar, de me dar conselho, porque ele está em um outro momento da vida. E todas as vezes em que eu fui conversar com ele, ele acabou me ferindo. E isso me feriu. E eu não vou desculpar ele com relação a isso. Sabe por quê? Porque desculpar significa o seguinte, olha, eu me colocar novamente naquela posição para que aquela pessoa faça novamente a mesma coisa. E eu não posso desculpar uma pessoa que não se arrependeu, que não aprendeu, que não mudou. Entende? E então, entenda, desculpar é opcional. É opcional, você desculpa alguém quando você sente que aquela pessoa se arrependeu. E tá tudo bem. Eu me permito não desculpar muitas pessoas. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu me permito. Tá tudo bem. Agora vamos lá. Desculpar é diferente de aprender. Entenda esse movimento aqui, que isso aqui é profundo. Pronto. Desculpar é opcional, desculpar é um jogo que eu jogo com o outro. Então, eu não quero ficar escravo de ninguém. Então, às vezes, eu simplesmente não desculpo e sigo minha vida. Porque a única pessoa que eu tenho controle sou eu mesmo. Ponto. Mas aprender, não. Aprender é um jogo que eu jogo comigo mesmo. E o que é aprender na ciência? É perdoar. Perdoar, perdão, é um jogo que eu jogo comigo mesmo. Porque perdão é um jogo de aprendizado. É o que eu aprendo quando um determinado evento acontece. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Os eventos mais dolorosos da tua vida são aqueles que lhe entregam mais aprendizado. Isso significa que você aprende mais quando você é traída do que quando alguém honra com a palavra com você. Quando alguém descumpre a palavra, você aprende mais do que quando alguém cumpre a palavra com você. Os eventos dolorosos da nossa vida são aqueles eventos que têm maior potencial de aprendizado. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E aprender é um jogo que eu jogo comigo mesmo. Eu não preciso do outro. Eu posso, inclusive, não desculpar alguém, mas perdoar. Porque perdão é um jogo de aprendizado. E qual é que é a essência do perdão? É você olhar para as piores coisas que aconteceram na tua vida e você entender que é ali que existe um potencial de evolução incrível. É ali que existe um potencial de aprendizado incrível. E você mergulhar nisso e se propor a aprender. Quando você aprende com aquilo, olha que coisa interessante. Não é que você diz assim, eu sou grato por essa pessoa ter feito isso comigo. Não é isso. Mas você desperta gratidão por aquilo ter acontecido na tua vida. E gratidão é o sentimento que cura. E aí é nesse momento que você traz para o coração o que aconteceu.
o que aconteceu. Você traz para o coração e integra, tá? Então, por que o jogo terapêutico dentro das linhas do tempo é um jogo de aprendizado, portanto de perdão? Por que o jogo terapêutico é um jogo de aprendizado e, portanto, de perdão? Porque é você olhar para a tua história e aprender com o que aconteceu. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Eu tive 3 relacionamentos antes de encontrar a Pauline, a minha esposa atual. Entende? Eu tive 3 relacionamentos. Os 3 relacionamentos teve muitos problemas para encerrar. Eu cometi muitos erros nesses relacionamentos e cometeram também muitos erros comigo. Só que, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é o grande código, é a grande sacada terapêutica para você trazer tudo o que acontece na tua vida para o coração, Sônia. Entenda, essas mulheres me prepararam. Porque as dificuldades que eu enfrentei em cada um desses relacionamentos me fez ser um homem melhor. Eu aprendi coisas com todas essas mulheres, você entende? Eu cometi erros com essas mulheres, elas me viabilizaram cometer erros, elas cometeram erros comigo, eu me permiti coisas que hoje eu não me permito mais. E tudo isso, todo esse aprendizado, perdão, todo esse perdão que eu concedo na minha linha do tempo a essas mulheres, porque eu honro todas elas, me permite ser um homem melhor. E hoje que eu tenho uma mulher na minha vida, que é mãe do meu filho, que eu gosto muito, que eu amo muito essa mulher, eu não cometo os mesmos erros que essa mulher que eu cometi com as outras. É graças às outras mulheres que eu posso ser um homem melhor para minha mulher atual. Vocês entendem? É graças a tudo que aconteceu de ruim na tua vida que hoje você pode ser uma pessoa melhor. É graças muitas vezes aos eventos piores, ruins que você viveu na infância, que você pode ser uma mãe melhor e entregar coisas magníficas para teu filho, para tua filha. Entende? Esse é o movimento da vida, de perdoar no sentido de aprender. Perdoar no sentido de aprender. E quando você faz esse movimento de perdoar no sentido de aprender, você toma posse de todos os processos que aconteceram na tua vida, independente das pessoas se arrependerem ou não. Porque você não tem interesse em desculpar. Eu não tenho interesse em desculpar as minhas ex. Eu não tenho. Algumas, inclusive, eu não tenho nem mais contato, tá tudo certo. Mas eu olho para trás e honro cada uma dessas mulheres da minha vida, porque elas me fizeram aprender um sem número de coisas para chegar até aqui. Aprendizado. Isso é a essência do perdão. É assim que a gente traz tudo que aconteceu na nossa vida para o coração. Porque gratidão é o sentimento que cura. Eu quero de verdade que todas vocês escrevam aqui, ó. Gratidão é o sentimento que cura. Sabe o que é mais magnífico aqui? Escreve aí, gratidão é o sentimento que cura. Vocês estão me fazendo perguntas hoje aqui que eu vou responder de uma forma mais completa amanhã na aula. E sabe o que é que significa isso? Sabe o que é que significa isso? Isso significa, então, que vocês entenderam exatamente tudo que eu coloquei na aula 1. Porque as dúvidas e as questões que estão surgindo na cabeça de vocês são as questões que eu vou resolver agora. Que eu sabia que ia surgir quando vocês entendessem o que eu falei na aula 1. São as questões que eu vou responder agora na aula 2, quarta-feira, amanhã. Então, coloca já aí, gratidão é o sentimento que cura, e se prepara para a aula de amanhã. Porque a aula de amanhã é o seguinte, olha, antes só do que mal acompanhada, olha o tema da aula. Olha o tema da aula. Vocês estão entendendo onde é que a gente vai nessa aula? Antes só do que mal acompanhada. Então, a gente vai investigar por que muitas vezes a gente diz sim e nega as nossas necessidades. Tá? Como é que a gente pode parar de fazer isso e dizer sim pra gente? Se colocar em primeiro lugar. Desenvolver auto-amor, recuperar a autoestima. Vencer o medo de não ser amada. Porque tem conexão com esses eventos aí do passado. Então, vocês estão na sintonia correta. Gratidão é um sentimento que cura. Então, de verdade, as perguntas têm a ver porque vocês estão antenados, vocês estão avançados, estão querendo avançar. Observe, vocês não estão fazendo pergunta do que aconteceu, vocês estão querendo avançar. Isso é incrível. Sério mesmo. Vocês realmente cavaram e vocês estão querendo ver até onde é que vai a toca do coelho. Realmente, digita aqui esse coelho todo mundo, ó. Vocês de verdade são Alices. A gente tá de verdade aqui construindo algo magnífico, tá? De verdade. Vamos ver aqui o que é que tem aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí, olha. Não consigo ter um novo relacionamento
por ser traída e abandonada na minha gravidez há 23 anos atrás. Não consigo ter um outro relacionamento por ter sido traída e abandonada na minha gravidez há 23 anos atrás. Tá certo? Observe. Primeira coisa, primeiro ensinamento que eu quero colocar aqui para todo mundo. Você percebe como quando a gente não domina os processos que aconteceram com a gente no passado, eles nos dominam? Olha só aqui, olha. Manifestação de ansiedade nos relacionamentos. Por quê? Olha, aconteceu um evento traumático, eu entendo de verdade o que você está dizendo, sabe? Você estava grávida, era um momento de vulnerabilidade, você foi traída e você ainda foi abandonada durante a gravidez. Então, ocorreu um trauma. O que é um trauma? Uma ferida surgiu ali, uma ferida emocional, certo? Que se você se concentrar, você é capaz de sentir até no teu próprio corpo algum desconforto quando você se lembra desse evento. Isso é a prova de que é uma ferida emocional. Então, surgiu essa ferida emocional e hoje no presente, você tem medo de se repetir no presente aquilo que aconteceu no passado. E por isso você não entra numa relação. Eu posso me arriscar aqui até mesmo a dizer que talvez você tenha até o sonho de ter um outro filho, uma outra filha. Você tenha isso no teu íntimo, mas você não consiga fazer esse movimento porque existe passivo lá, existe essa questão no passado. Você tem medo dessa história se repetir novamente. O que é isso, gente? Ansiedade. Vocês percebem como ansiedade tem conexão com o passado, não com o futuro? A gente tem medo do futuro? Não. A gente tem medo de, no presente, ver repetir o que aconteceu no passado. Ver acontecer novamente no presente o que aconteceu no passado. Vocês entendem a profundidade? Isso aqui é o primeiro aprendizado em cima do que essa menina corajosa colocou aqui, Cláudia. Extremamente corajosa para chegar e colocar isso aqui. De verdade, coragem para colocar isso aqui. Então, dá para você entender claramente, tá? O que é que significa isso aí? O que é que significa isso aí, tá? Ansiedade, significado de ansiedade, tá? O que acontece, Cláudia? Presta atenção, tá? Olha só. Isso aí é um medo que está no sistema. Isso é um medo que está no sistema. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar no tempo, com o conhecimento profundo das linhas do tempo, voltar no tempo. E eu vou te ajudar a enfrentar isso, voltar no tempo e ressignificar esse evento. Esse evento que aconteceu há 23 anos atrás, em que você foi traída e você foi abandonada. Olha só, eu quero dizer claramente aqui para todo mundo que está aqui, escreve assim para a Cláudia, eu apoio você. De verdade, eu apoio você, porque deve ter sido muito doloroso. A gente precisa ressignificar isso. Precisa olhar para isso e para que você possa tomar posse. Entenda uma coisa, ó, Cláudia, a gente não vai ter como mudar o que aconteceu. A gente não tem como mudar a pessoa. Você não pode esperar que esse rapaz, que esse homem, ou que esse menino que fez isso, esse moleque que fez isso, eu não sei como é que você define ele. A gente não pode esperar que esse homem se arrependa para que você possa seguir a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Você merece ser amada. Você merece o amor. Eu quero que você ouça, eu quero que você entenda isso aqui que eu vou lhe dizer. Você merece ser amada, você merece o amor. Você é uma mulher incrível e magnífica, porque mesmo assim você carregou essa criança no ventre, certo? E provavelmente você deu a vida a essa criança. O bem mais precioso que um ser humano pode dar a um outro ser humano, a um outro ser. Existir. Você deu a vida. Você merece o amor. E sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque se tem 23 anos você vivendo assim, você pode ter deixado de acreditar nisso. Você pode ter deixado de acreditar nisso. Eu quero que todas vocês escrevam aqui, ó, você merece o amor. E quando vocês escreverem isso para ela, sintam isso também. Eu mereço o amor. Eu mereço ser amada. Certo? Você merece isso. Você merece isso. Tá bom? E por que eu estou dizendo? Porque você pode ter deixado de acreditar. Você pode ter enraizado na tua mente que isso é impossível. Mas lembra do que eu te falei na aula 1. O impossível é só uma fronteira que ainda não foi cruzada por ninguém. Ou nesse caso, por você mesmo. O que é que viabiliza a gente cruzar a fronteira do impossível? Conhecimento. O que é que eu quero que você faça? Eu quero que você vá para a aula 2. A aula 2. Tá certo? A aula 2. E eu quero que enquanto você vai para a aula 2, você medite sobre aqueles 3 pontos. Contar a história de uma forma diferente, mudar o ponto de vista e o enfrentamento progressivo. Medite sobre isso. E vá para a aula 2.
tá bom? Ao final desse processo, você vai entender exatamente o caminho que você precisa trilhar para transformar essa história, que foi uma história extremamente dolorosa, eu imagino que foi dolorosa, em uma fonte de poder, uma fonte de energia na tua vida. Eu vou mostrar ao final desse desafio como você pode transformar os eventos mais dolorosos da tua vida, que mais se drenaram, em uma fonte de potência, uma fonte de poder. Tá bom? Mas por hora eu quero que você entenda isso. Eu acredito que eu mereço o amor. Eu quero que você coloque isso pra você. Tá bom? E eu quero lhe dizer claramente, não espere que esse rapaz se arrependa. Retire isso da tua cabeça. Esse não é o caminho para você se libertar. Não espere. O caminho para você se libertar é de aprendizado, é de você tomar posse da tua própria história. E eu vou te ensinar a fazer isso nessa jornada. Tá bom? Eu quero que você confie em mim, que eu vou te ensinar a fazer isso nessa jornada. E olha, por que eu estou pedindo para você confiar em mim? Porque nós temos aqui o exemplo de várias Alices. As Alices, as minhas alunas podem colocar aqui. Tá bom? Por que vale a pena você estar nessa jornada? Escrever para você. Tá bom? Falar com você por inbox. Você já faz parte de uma comunidade. E você vai perceber que fazer esse movimento junto é muito mais fácil do que sozinho. Sozinho é mais difícil. E dentro dessa comunidade você vai entender o que você precisa fazer para que você possa superar isso. E nunca mais você deixar esse evento doloroso definir sua vida. Tá bom? De verdade, tá? De verdade. Essa pergunta transcende a primeira aula. Eu preciso que você assista todas as aulas. E, na aula de sábado de suporte, você pode me voltar e me perguntar a mesma coisa. E você vai ver que você já sabe a resposta disso. Tá bom? Vamos ver. Deixa eu ver. Olha só. Sueli colocou assim, tenho dificuldade de mostrar afeto e carinho às pessoas. Como mudar? Tenho dificuldade de mostrar afeto e carinho às pessoas. Como mudar? Clica aqui nesse coração todo mundo, compartilha essa live com 3 pessoas, depois volta e coloca feito aqui pra mim, tá? Vamos lá. Sueli, primeiro passo é você compreender que ferida emocional impede você de demonstrar afeto, tá? Que ferida emocional impede você de demonstrar afeto. Uma vez eu atendi uma menina com seus quase 30 anos, que ela tinha uma dificuldade muito grande de demonstrar afeto. De 2 formas. Quando ela estava dentro de uma relação e alguém dizia para ela, eu te amo, ela tendia a sair. E ela tendia a sair, olha que coisa louca para você entender como é que funciona a nossa mente, como a gente está sendo governada por forças que a gente desconhece muitas vezes. Olha que coisa louca. Ela tendia a sair. Dentro do processo terapêutico, dentro da comunidade, ela percebeu que ela tendia a sair porque no fundo ela não se sentia merecedora desse amor. E dentro da comunidade, a comunidade RSM, os processos que nós fizemos lá, ela tendia a sair porque ela descobriu que quando ela tinha 5 anos de idade, né, ela entendeu que a saída do pai da vida dela quando ela tinha 5 anos de idade e a ida desse pai para uma outra família, abandonando ela, fez com que ela construísse um sentimento de que ela não era merecedora do amor. Porque se o pai, que deveria amar ela, abandonou, qualquer outra pessoa também ia abandonar. Então, olha que coisa interessante acontecia com a cabeça dela. Quando alguém dizia assim, eu te amo, ela automaticamente negava, sabe por quê? A mente dela achava aquilo ali impossível. Porque a mente dela já tinha construído que isso era impossível. Porque se o pai não amou ela, era porque verdadeiramente ela não era boa coisa. E ela não merecia o amor. E eu estou falando aqui essas palavras porque eram as palavras que ela utilizou depois que ela se confrontou com o evento e que ela entendeu o que estava acontecendo. Só que acontecia um segundo movimento também. Com ela. Preste atenção nisso aqui para você entender, tá? Para você dar carinho a alguém, você precisa abrir teu coração. Ao contrário do que as pessoas pensam, você não precisa abrir teu coração somente para receber o carinho. Para dar o carinho, você também precisa abrir o coração. Faz sentido isso aqui, gente? Para dar carinho, eu também preciso abrir o coração. Faz sentido isso? Então, o que acontece? Como ela tinha muito medo de ser abandonada, porque ela não achava que ela era merecedora, ela também não abriu o coração para não dar nem a oportunidade de ser ferida.
Então, ela dentro de um relacionamento, por exemplo, ela não se entregava completamente. Dentro de um relacionamento, por exemplo, ela não se doava completamente. Ela estava sempre de banda. Entende? Ela nunca entrava com o corpo inteiro. Ela estava sempre de banda. Ela estava sempre desconfiada. Então, acontecia essas duas coisas. Entenda aqui, ó, Sueli. Por que acontecia essas duas coisas? Por causa de eventos dolorosos que aconteceram no passado. E ó, entenda todo mundo aqui, ó. Os eventos dolorosos que importam para que você possa alcançar a tua cura nos relacionamentos, que é o tema da próxima aula, os eventos que importam são aqueles eventos que aconteceram na infância. Normalmente é a sua conexão com teu pai e com tua mãe, que precisa ser ressignificada. Meninas, a conexão com o pai. Meninos, a conexão com a mãe. Você entende? Essas conexões são fundamentais e a ressignificação desses processos com pai e com mãe é fundamental para que você possa seguir. Então, para onde é que você tem que olhar, Sueli? Aqui dividindo com você, você tem que olhar para teu pai e para tua mãe. Você está me perguntando como mudar isso? Onde é que você tem que olhar? Você tem que olhar para teu pai e para tua mãe, para os cuidadores, para as pessoas que lhe cuidaram. Pode ser biológico, pode não ser, pode ser adotivo. Os teus cuidadores, aquelas pessoas que se relacionaram com você quando você era criança. É para aí que você tem que olhar. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar um conjunto de ferramentas para você, uma parte dessas ferramentas gratuitas. E se você quiser avançar realmente para resolver isso aí dentro da comunidade, você vai ter mais ferramentas para que você possa olhar para esse passado, se reconectar com os teus pais, tá? E ressignificar esses processos para transformar a tua relação com os teus pais, independente do que tenha acontecido, em uma força na tua linha do tempo. Entende? Então, para onde é que você tem que olhar? Para a relação com os teus pais. Esse é o caminho para que você possa mudar isso aí, tá certo? Vamos ver. Tenho dificuldade de mostrar afeto e carinho para as pessoas. Mudar, vamos ver. Aí aqui, olha, observe. Olha como pai e mãe interferem na nossa vida, né? Olha só o que Joana está colocando aqui, ó. Como ser menos explosiva quando me sinto julgada por minha mãe. Às vezes com coisas simples. Como ser menos explosiva. Olha só, olha que coisa interessante. Vocês estão na aula 2. Vocês estão na aula 2. Ó, posso te dizer uma coisa, Joana? Eu posso te dizer, pergunta como é que eu sei disso. Porque eu vivi isso, tá? É por isso. O que eu vou te falar aqui é porque eu vivi isso. Certo? É assim que eu sei disso. É porque eu vivi disso. Tá bom? Como é que a gente pode ser menos explosivo com pai e com mãe? Olha só o que você está dizendo. Quando me sinto julgada por minha mãe. Às vezes com coisas simples. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você não concorde comigo. Mas no fundo, você está buscando o amor de seu pai e sua mãe. Tá? E por que eu sei disso? Porque você está com medo do que eles estão pensando sobre você. Você está dependente do que eles pensam. Se te irrita, é porque isso tem um impacto na tua vida. Faz sentido? Se o que tua mãe e o teu pai pensam te irrita, é porque isso tem um impacto na tua vida. Não um impacto positivo, mas um impacto que está lhe desorganizando. E por quê? Porque no fundo, você está buscando o amor deles. Porque no fundo, você tem medo de não ser amada por eles. Esse é um medo fundamental. E esse é um medo que atinge a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. O medo de não ser amada, Joana, faz com que, por exemplo, até mesmo na relação com os nossos filhos, a gente afrouxe a corda. Sabe? Quantos pais terminam fazendo dentro da relação com os filhos coisas que eles sabem que não deveriam fazer, que não é produtiva para o filho, porque dentro da dinâmica do relacionamento, quando tensiona, ele sente medo de a corda partir e o filho se desconectar emocionalmente deles. A filha se descolar emocionalmente deles. Isso acontece ou não acontece, gente? Quem aqui já foi pai, quem aqui já foi mãe? Como é que eu sei disso? Porque eu sinto isso no meu coração muitas vezes. Quando meu filho faz uma birra, quando meu filho vira as costas, ele sai correndo, que eu falo com ele, o medo de não ser amado está ali presente. Quantas vezes isso acontece na dinâmica com amigos? Esse medo de não ser amado, tá? E por isso, ó, a gente diz sim, negando muitas vezes a nossa necessidade, dá mais do que recebe dentro da relação. Quantas vezes isso acontece na dinâmica com irmãos, quantas vezes isso acontece na dinâmica com pai e com mãe, tá? Então, isso aqui é um problema de conexão com a tua ancestralidade e isso aqui é um problema de ansiedade que tem conexão com um medo específico.
tá? Que aflige todas as pessoas. Esse é um medo fundamental, o medo de não ser amada. Tá bom? E esse medo de não ser amado que gera ansiedade dentro das relações e que leva a gente a fazer aquilo que a gente não quer. Ou leva a gente, de alguma forma, a não fazer aquilo que a gente quer. Ou a gente faz o que não quer, ou não faz aquilo que quer. Tá? Então, qual o caminho, para onde é que você tem que olhar com relação a isso? Você precisa ir fundo para resolver essa questão, esse medo de não ser amado. E entender na tua linha do tempo onde foi que surgiu. Porque em algum momento da tua trajetória, da tua vida, você sentiu isso. Tá? Você sentiu a ausência de amor na tua vida. Em algum momento você sentiu isso. E aí, como você significou isso, você levou para frente a ressonância disso. E isso pode ter impacto não somente na tua relação com tua mãe, mas com os teus amigos, com os teus irmãos, com os teus filhos. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei se você tem filhos, tá bom? Mas isso pode ter impacto na tua vida como um todo. Eu peço que você reflita sobre isso. Porque muitas pessoas estão em sofrimento em um sem número de relações por causa desse medo de não ser amada. Entende? Esse medo de não ser amado. Entende? Precisa tratar isso. Onde é que nós vamos fazer o tratamento disso com o conjunto de ferramentas? Na aula 2, quarta-feira. Nós vamos enfrentar o medo de não ser amado. Tá? O medo de não ser amado. Esse é o tema da aula 2. Tá? Então, a gente vai enfrentar o trauma do abandono, o trauma da rejeição, que normalmente ocorrem... Trauma do abandono e trauma da rejeição que ocorrem na infância e que normalmente são responsáveis por esse medo de não ser amado. De não ser amada. Normalmente a gente se sentiu rejeitada na infância por algum motivo ou se sentiu abandonada. E aí surge isso aqui. A gente vai tratar isso aqui. Tá bom? A gente vai fundo e vai tratar isso aqui. Recomendação, assiste a aula 2. Tá certo? Assiste a aula 2. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eita, deixa eu ver aqui. Deixa eu subir isso aqui. Que eu tô tentando pegar perguntas de outras pessoas também, tá? Olha só, aqui, ó. Olha isso aqui, ó, Marcelo. Cresci com meus pais separados e em algum momento ouvi a minha mãe dizer que não queria filhos. Gente, isso aqui tem impacto na vida da pessoa? Isso aqui tem impacto na vida da pessoa? Sim ou não? Tá? Por exemplo, Marcelo, eu vou dar meu exemplo aqui, tá? Muitas vezes eu ouvi de minha mãe, e hoje ela ressignificou isso, ela dizia assim, olha, eu passei a minha vida inteira com seu pai por causa de você, porque eu não queria que você fosse criado por uma outra pessoa. Tivesse que ir na casa de uma outra pessoa, eu não queria que você passasse por algumas coisas. Então eu preferi que você fosse criado com teu pai, por isso eu fiquei com ele. Isso coloca um peso enorme. Entende? Isso coloca um peso enorme. Tá? Se eu fosse alucinar aqui e calçar os teus sapatos, a sensação que eu tenho é que você tem um peso aqui nas suas costas. Por que você tem um peso nas suas costas? Porque talvez você tenha sentido um peso durante muito tempo. Tá? Talvez você tenha sentido um peso em muito momento. Qual o caminho? Qual o caminho? Ó, o caminho é, primeiro, a aula 2, mas eu vou te dizer uma coisa aqui. Preste atenção nisso aqui. Qual o caminho? E que foi uma coisa que eu entendi e que me ajudou muito nessa relação com minha mãe, na relação com meu pai. Qual o caminho? Entenda. As pessoas, elas têm que ter autorresponsabilidade pelas suas escolhas. Tá bom? E uma coisa muito importante, ninguém faz nada por ninguém. Quando papai e mamãe escolheram ter um filho, eles fizeram, antes de tudo, isso por eles. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Porque hoje eu sou pai. E eu sei disso. Entende? Então talvez a tua mãe esteja com foco no lugar errado. E por isso ela diz essas coisas. Mas ela fez por ela. Ela não fez por você. Certo? Um filho não tem dívida nenhuma com pai e mãe. Vocês podem escrever aí. Eu não tenho dívida nenhuma com meu pai e com minha mãe. Cabe aos pais cuidar dos filhos. Eles tiveram os filhos. Eles colocaram no mundo. Cabe aos pais cuidar dos filhos. Ok? E esse movimento de ter um filho, de cuidar de um filho, eu que sou pai sei que o primeiro beneficiado somos nós. Tá? Uma criança, quando ela chega, ela tem um condão de virar você do avesso e fazer você descobrir forças em você que você não imaginava que você possuía dentro de você.
Então, o benefício que um filho traz a quem tem um filho é muito imenso, em termos de evolução, em termos de garra, em termos de persistência, em termos de buscar ser a tua melhor versão. Então, você não deve nada para tua mãe. O primeiro entendimento é esse. Entende? Cabe aos pais cuidar dos filhos, ok? E ponto. Sua mãe te deu a vida, cuidou de você. O jogo tá zerado, tá? Agora entenda também uma coisa. Assim como você não deve nada à tua mãe, sua mãe também não deve nada a você. Ela já te deu também o bem mais precioso que existe, que é a vida. Qual é o movimento profundo? Para onde olhar com relação a isso? Fazer da tua vida uma obra de arte. Tá bom? Eliminar todas as traumas, todos os bloqueios, tá bom? E fazer da tua vida uma obra de arte. Você percebe? Não há dívida. Sua mãe não tem dívida com você, você também não tem dívida com sua mãe. Você não tem dívida com sua mãe não tem dívida com você. Aconteceu tudo certinho. O fato de você ter nascido entregou para tua mãe um sem número de crescimentos. Ok? Você tomou a vida. Do ponto de vista das leis que regem, tá tudo certo. Não há dívidas. Cabe a você seguir a tua vida, aceitar a mãe que você tem, tá? Não cabe a você, porque eu queria que minha mãe fosse assim. Esquece isso, isso vai levar a dor e sofrimento. Aceita a mãe que você tem, ponto, acabou, e entende. Eu não tenho dívida nenhuma com você. Isso significa que eu não vou honrar, que eu não vou cuidar? Não, claro que você vai honrar, claro que você vai cuidar. Eu ajudo minha mãe, ajudo meu pai, sabe, de todas as formas possíveis. Eu tô aqui na Suíça, meus pais estão lá no Brasil e eu ajudo. Eu cuido. Sempre que tem um problema, eu cuido. Essa semana minha mãe ficou doente e eu pedi um Uber daqui para minha mãe ir no médico, depois pedi um outro Uber para minha mãe voltar. Sabe, cuidei de tudo. Eu cuido. Mas eu cuido por amor, não porque eu devo. Você entende? Eu cuido porque eu honro o fato de minha mãe ter me dado a vida, de meu pai ter me dado a vida. Isso não é uma dívida. Eu faço isso por gratidão. Você entende? E quando você entende que não há dívida, o caminho abre para você. Para que você possa fazer da tua vida uma obra de arte. Você não tem que provar nada para tua mãe. Você não tem que ser... não tem isso. Mãe e pai amam porque eles deram a vida. E pronto. Você não tem que buscar o amor da tua mãe. Você tem que fazer da tua vida uma obra de arte. Quando você começar a fazer da tua vida uma obra de arte, você vai ver que esse medo de não ser amada vai começar a desaparecer. Porque você vai estar conectada com o sentido, com a tua verdade. Você vai estar deixando de buscar no outro um sentido para poder viver. Mas você vai estar buscando um sentido para poder viver dentro de você. Fazer da tua vida uma obra de arte. Entende o que eu estou dizendo? E aí isso aqui é um conhecimento profundo que liberta você desse medo de não ser amado. Tá? Que eu vou desenvolver melhor amanhã. Vamos lá. Rapaz, tá pegando fogo aqui o chat, eu não consigo ler não, viu? Eu não consigo ler não. Muito bem, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Por que a gente sente síndrome do pânico? Eu não saio para lugar nenhum. Não consigo entender. Maria Souza, tá bom? Vamos lá. Eita. Clica nesse coração aqui e compartilha essa live. Qual é o grande erro das pessoas? Qual é o grande equívoco das pessoas? A gente acha que o tempo vai resolver, Maria. A gente acha que o tempo vai resolver. Você entende? Só que o tempo não resolve. Ninguém, eu quero que todo mundo que está aqui entenda isso. Ninguém, absolutamente ninguém, tem uma síndrome do pânico da noite pro dia. O que é síndrome do pânico? É um medo tão intenso que você desliga. Bum! A pessoa desliga. Começa a ter falta de ar, o coração acelera. Algumas pessoas pensam que estão tendo um ataque cardíaco. Quando chega no hospital, os sintomas é como se você estivesse tendo um ataque cardíaco. Como se você estivesse morrendo. A sensação que a pessoa tem, eu estou morrendo. Isso é uma síndrome do pânico. Grava isso aqui. Ninguém desenvolve uma síndrome do pânico da noite para o dia. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Ninguém faz isso.
toda síndrome do pânico, ela começa pequenininha, com um medo. Entende? Um medo. E aí, qual é a mentira que você conta, que é o que a maior parte das pessoas estão contando aí? Ah, deixa o tempo passar. Deixa o tempo. Vai curar. O tempo vai curar. Só que o tempo vai amplificando o medo. Porque quando você tem uma ferida e essa ferida é grave e você não toma um anti-inflamatório ou um antibiótico, ela infecciona. E ela tende a crescer. E se espalhar por todo o corpo. É o que acontece. Você sente medo porque aconteceu alguma coisa no passado que fez você sentir medo. Entende? Medo. Aí você não cuida. O tempo amplifica. Passa 5 anos, passa 10 anos, 20 anos e chega um determinado momento que, ó, bum, síndrome do pânico. Amplifica. O tempo faz crescer as feridas emocionais e quando as suas feridas emocionais crescem, a cada coisa que você passa por tua vida, que essa ferida vai crescendo, o medo ele vai se enraizando e ele vai se desenvolvendo. Entenda isso. Toda vez que você tem um trauma no passado, você olha para o passado, trauma, para frente o que você vê é medo daquilo se repetir, de uma forma diferente. Então, qual é o caminho aqui? Olha, por que eu estou respondendo essa pergunta? Porque isso aqui é importante para você, Maria. E isso aqui é importante para todo mundo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Teve, na última vez que a gente fez a abertura da comunidade, né? Que é onde eu divido a comunidade RSM, né? Onde é o único lugar onde eu divido as ferramentas para ressignificar traumas que geram, por exemplo, sintomas como esse, de síndrome do pânico. Tá bom? Porque síndrome do pânico não é o problema. Síndrome do pânico é uma consequência. A febre, o problema é a ferida emocional que está lá no passado. É algo que aconteceu lá no passado. Dentro da comunidade é o único lugar. A última vez que eu abri, teve uma pessoa que virou pra mim e disse assim, Ivan, mas eu não tô nesse nível de precisar entrar na comunidade, precisar de ajuda terapêutica, não. Tá tudo bem, eu consigo lidar com o meu medo. Dá pra administrar. E aí eu vou dizer, é isso que acontece quando a gente deixa o ego falar. Quando a gente não faz o mergulho pra entender que todo mundo precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Entende? E aí isso vai crescendo no tempo. Então, olha só. Maria, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa viver assim. Tá bom? Eu tenho relato de 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas que tinham síndrome do pânico. Ó, pessoas, por exemplo, que tinham pânico que estava relacionado a, por exemplo, não conseguir sair. A pessoa já sentia um medo, aí ocorreu um evento, ela saiu, ela viveu um assalto. Entende? E aí depois que ela viveu esse assalto, ela não conseguia mais sair na rua. A sensação que ela tinha é que ela ia morrer quando ela colocava o pé para fora da casa. Então, ela passou quase 3 meses dentro de casa. Entende? 3 meses dentro de casa. Tá bom? Então, quando ela botava o pé para fora de casa, o coração disparava e a sensação que ela tinha, vertigem, a sensação que ela tinha era de que ela ia morrer. Então, por que eu tô falando isso aqui para você? Porque eu sei quais são os sintomas de uma síndrome do pânico. Tá bom? Eu sei quais são os sintomas de uma síndrome do pânico, porque eu já tratei muitos sintomas. Qual é o caminho? Assiste todas as aulas do Desafio Ansiedade Controlada, porque síndrome do pânico é quando a ansiedade chega no pico. Talvez uma das manifestações mais genuínas de ansiedade é a síndrome do pânico. O medo chega no pico e aí o teu corpo entra em colapso. A emoção faz com que o teu corpo entre em colapso, entende? E você sente que vai morrer. Assiste as aulas da Ansiedade Controlada. E olha, o único lugar onde eu posso te ajudar é dentro da comunidade. Você precisa entrar na comunidade. E ponto. Por você. Você precisa entrar na comunidade. E Ivan, por que você está me pedindo para assistir o Ansiedade Controlada? Porque, olha, o Ansiedade Controlada é a abertura para você poder entrar na comunidade. Se você não assistir o Ansiedade Controlada, você não vai conseguir entender uma série de processos que estão acontecendo lá. É para você adiantar o processo. Precisa de conhecimento. E ó, você não precisa de muito tempo não. Tá bom? Na primeira ou na segunda aula da comunidade, você vai aprender a controlar esse medo. E acabou. E acabou. E acabou. Sabe por quê? Conhecimento. Isso aqui não tem nada a ver com sobrenatural, não tem nada a ver com místico. Entende? Se você se jogar, se você verdadeiramente quiser mudar isso,
Você, não tem a ver comigo. Vou te dar um caminho, não vou pegar na tua mão. Vou te dar um caminho. Se você percorrer esse caminho, você vai entender como controlar esse medo. E você não vai ser mais refém desse medo e governada por esse medo. Você vai voltar a ter uma vida. Porque talvez hoje você não tenha. Você vai voltar pro psiquiatra e você vai dizer como você tá. Porque eu não vou suspender nenhum medicamento. E você vai ver o teu psiquiatra dizer que você não precisa mais tomar medicamento. Tá certo? Conhecimento. Tá? Eu não tenho como te ajudar por aqui, nem na aula do YouTube. Eu preciso de uma interação mais próxima com você. E o caminho é dentro da comunidade. Tá certo? Agora, eu tô pegando você aqui porque eu quero dizer claramente para todas vocês que estão aqui. Não negligencie as suas questões emocionais mais profundas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu sei disso através dos meus clientes, eu sei disso através de mim. Toda vez que eu negligenciei uma ferida emocional, eu fui procrastinando, isso cresceu. Tomou conta e eu perdi a minha capacidade de me autodeterminar. Tá? Maria, tem solução. Não precisa ser assim. Tá certo? Eu quero que todas vocês escrevam aqui, eu apoio você. E isso é muito real, sabe por quê, gente? Porque nós estamos construindo aqui um campo, isso aqui nós estamos gestando uma nova turma que vai entrar na comunidade. Nós estamos construindo um campo e as conexões que nós estamos fazendo aqui, todos nós estamos conectados em diferentes cantos do Brasil. Essas conexões todas ajudam nos processos de autocura, porque quando alguém se sente apoiado, essa pessoa muitas vezes encontra a força que ela precisa para poder fazer os movimentos que são importantes para que ela possa superar as coisas na tua vida. E todo mundo precisa ser apoiado. Entende? Todo mundo. Eu preciso de apoio, você precisa de apoio. Então escrevam aí, eu apoio você. Tá bom? De verdade, você não está sozinha. Tá bom? E outra coisa, existe conhecimento terapêutico que pode me libertar disso. Conhecimento. Tá claro aqui o que eu estou dizendo? Ivan, é milagre, é sobrenatural, é alguma força exterior que vai salvar ela? Não. Conhecimento. Ivan, você vai pegar na mão dela e vai levar? Não. Eu vou dar conhecimento e ela com esse conhecimento vai conseguir resolver esse problema. Tá bom? Tá? Assim como a gente tem casos dentro da comunidade de pessoas que superam o hipotireoidismo, casos de pessoas que tinham medo de dirigir, que hoje estão dirigindo, casos de pessoas que pensaram em se suicidar, algumas até mesmo que tentaram cometer suicídio e que hoje estão vivendo uma vida magnífica, casos de pessoas que viveram trauma de abandono, sofreram violência sexual e por isso não conseguiam ter uma relação amorosa plena, se entregar, se sentiam um objeto e que hoje mudaram isso. Assim como tem pessoas que tinham fibromialgia, sentiam dores pelo corpo e hoje não sentem mais essas dores pelo corpo. Um sem número de coisas que acontecem na comunidade. Hipotireoidismo, agora que eu tive essa notícia maravilhosa. Então, da menina que superou o hipotireoidismo. Teve uma menina agora recentemente da Suécia, a Silvana, que superou uma doença que tudo que os médicos diziam é que ia progredir e a doença regrediu. Sabe? É surreal. Conhecimento. Eu quero que vocês escrevam aí, eu apoio você, tá bom? Eu apoio vocês. Pode escrever aí, tá certo? Vamos lá. Cresci com os meus pais separados, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, vou caminhar para que a gente possa encerrar, tá bom? Porque eu me sujeito a uma relação abusiva? Porque eu me sujeito a uma relação abusiva? Porque eu me sujeito a uma relação abusiva? Ó, primeiro passo, você já colocou aqui claramente, eu me sujeito. Isso já é um ganho de qualidade. Porque você está dizendo assim, você não está colocando a responsabilidade no outro, no externo. Você está dizendo, eu me sujeito. Isso já é um ganho de qualidade. Porque você está percebendo que isso tem a ver com você. Parabéns. Tá? Parabéns. Isso tem a ver com você. Parabéns. Você já começou bem. Certo? Segunda coisa. O que acontece aqui? Tá? Existe um medo profundo dentro da gente de não ser amado. Eu já falei sobre isso, o medo de não ser amado. Esse medo possui ramificações, como por exemplo, o medo de ficar sozinha. Tá? O medo de ficar sozinha é uma das coisas que mais cria dependência afetiva. E é a dependência afetiva que faz com que você permaneça em uma relação abusiva. Certo? Então,
Você, na verdade, no fundo, nunca tem medo de ficar sozinha. Se você for parar para observar, isso não faz muito sentido. Né? Nós temos quantos bilhões de pessoas na Terra? Só no Brasil, nós temos aí, sei lá, mais de 200 bilhões de pessoas. Né? Metade disso é homem, metade disso é mulher. No fundo, você não tem medo de ficar sozinho. Mas parece que você tem medo de ficar sozinho. E por que eu estou dizendo que parece que você tem medo de ficar sozinha? Porque você olha para a pessoa com quem você está, com todos os defeitos. E o problema não está com a pessoa, está com você. Você se olha no espelho e talvez você diga assim, tem uma voz dentro de você que diga assim, mas será que eu conseguiria uma coisa melhor do que isso? Então, daqui a pouco eu me separo aqui e talvez venha até uma coisa pior. E o que é isso? Isso é um pensamento de escassez. E esse pensamento de escassez está fundamentado no quê? Num sentimento, muitas vezes, de desvalor pessoal. Então, qual o caminho para que a gente possa mudar isso? Qual o caminho para a gente mudar isso? Pare de focar nas relações momentaneamente e foque na tua vida. Onde é que você queria estar hoje? Você está vivendo hoje a vida que você quer? Tá? Você está vivendo hoje a vida que você quer? Eu vou lhe perguntar uma coisa muito importante, tá? Eu quero que você reflita sobre isso. Se sua criança voltasse no tempo, hoje, e te visse, sabe? A menina lá, de 5, 6 anos, que tinha um bocado de sonho. Se ela voltasse hoje e te visse, ela sentiria orgulho do que você se tornou? Você entende? Ela sentiria orgulho do que você se tornou? Se a resposta for não, eu vou te dizer uma coisa muito importante. O caminho para você superar isso é você fazer com que essa menina se orgulhe de você. É fazer movimentos em tua vida para fazer com que essa menina se orgulhe de você. Ou seja, é se reconectar com a tua essência. Tá? Onde é que essa menina está aí? Onde é que essa criança está aí? Em que lugar? Olha para essa criança. Pergunta para ela o que você tem que fazer da tua vida que, se você fizer, vai fazer com que ela tenha orgulho de você. Quando você começar a fazer esse movimento para a tua vida, você percebeu que eu me pedi para você se deslocar do teu parceiro? Quanto mais você focar nele, mais dependente você vai ser. Foque em você. Quando você começar a fazer um movimento magnífico da tua vida, que vai entregar orgulho não ao teu parceiro, não à tua mãe, não ao teu pai, não a ninguém, mas a você mesmo, ou seja, a essa menina. Você percebe como isso aqui é profundo? Essa menina, essa criança, quando ela se sentir, começar a entender que você está fazendo movimentos para que ela sinta orgulho de você, você vai começar a sentir orgulho de você mesmo. Entende? Aí olha o que você está colocando aqui. Minha criança com certeza me repreenderia. Deixa ela repreender. Entende? Deixa ela repreender. E quando ela repreender, anote. Se descole do teu parceiro e faça um movimento para tornar real esses anseios dessa criança. E eu vou lhe dizer uma coisa muito importante, tá? Sozinho é mais difícil. Você precisa de apoio para isso. Você precisa ouvir essa criança e você precisa buscar o apoio. Essa comunidade aqui de pessoas. Hoje nós estamos com o quê? 744, tá azul, 500, 600, 700. Essa comunidade de pessoas. Tá certo? Para que essa comunidade de pessoas? Para que você possa ter força. Aves de uma mesma plumagem voam juntas. Precisa também de orientação, de caminho, de ferramenta, de conhecimento. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando você fizer da tua vida uma obra de arte, quando você orgulhar essa criança, você vai olhar para qualquer pessoa e você não vai admitir nunca mais que essa pessoa diga para você que você é menos do que aquilo que você é. Você nunca mais vai admitir receber menos do que aquilo que você merece em uma relação. Você nunca mais vai dizer sim para uma outra pessoa e negar a você mesmo. Você vai se colocar em primeiro lugar. Porque você merece se colocar em primeiro lugar. E perceba, se colocar em primeiro lugar, como eu já disse outras vezes, não é ser egoísta. Porque depois do primeiro lugar vem o segundo. Não tem problema. Eu me coloco em primeiro lugar, mas eu sei que tem uma pessoa em segundo lugar, uma pessoa em terceiro lugar, uma em quarto lugar, mas eu estou em primeiro lugar. Eu estou num avião. O avião tem um problema, falta oxigênio. Eu em primeiro lugar, máscara em mim, depois na minha filha, depois no meu marido, se ele desmaiou, tudo bem. Mas eu em primeiro lugar.
Só que qual é a questão? Qual é a questão? Eu não sei qual é teu nome, tá? Se você não está orgulhando essa criança, é porque você não está se colocando em primeiro lugar. Então, estar em uma relação abusiva é só uma consequência desse padrão de comportamento. De não se colocar em primeiro lugar. Você quebrar isso com conhecimento. Entender o que foi que aconteceu lá no passado que fez com que você se colocasse em segundo e terceiro lugar a sua vida. E que hoje faz com que você esteja em um relacionamento assim. Eu sei que o que eu estou falando aqui, olha, pode ser que doa, porque eu invoquei a tua criança. Eu invoquei a tua criança. Eu sei que eu invoquei a tua criança. E eu sei que isso aí pode estar doendo. Tá? Mas acredite, é melhor você enfrentar a dor do que você ter que arcar com anos de sofrimento. A dor é uma topada, o sofrimento é quando você não aprende com a topada que você tomou. Então, você não precisa sofrer. A dor pode ser inevitável, o sofrimento é opcional. Eu estou promovendo esse movimento profundo de mergulho para dentro de você, para que você possa, talvez, se confrontar com a dor, para que você possa parar de sofrer nessas relações. Porque existe uma dor aí, uma ferida que você precisa enfrentar. Essa criança precisa comunicar isso para você, para que você possa fazer da tua vida uma obra de arte. Entende? Eu só quero que você lembre de uma coisa. Você é uma pedra rara. Você nasceu para brilhar. Se você não está brilhando, você não está sendo tudo aquilo que você pode ser. Você está sendo o que dá para ser. E aí, se eu sou o que dá para ser, é difícil para mim acreditar que uma outra pessoa vai me amar. Mas quando eu sou tudo aquilo que eu posso ser, nossa, é fácil acreditar, porque eu percebo inclusive que eu tenho escolhas. I have a choice. Eu tenho escolhas. Eu tenho escolha. Entende? Porque eu estou fazendo da minha vida uma obra de arte. A luz que existe dentro de mim, eu estou fazendo brilhar. Tá? A luz que eu estou fazendo dentro de mim, eu estou fazendo brilhar. Tá bom? Gente, é o seguinte, algumas pessoas aqui parece que não estão inscritas no desafio. Para você receber a aula de amanhã, você vai ter que ir no link na minha biografia e se cadastrar. Você vai deixar e-mail. Quando você colocar o e-mail, vai abrir uma outra página e aí você vai entrar no grupo de WhatsApp, tá bom? Vai abrir uma página onde tem a aula e aí embaixo da aula vai ter o grupo de WhatsApp. Você tem que entrar no grupo de WhatsApp, tá bom? Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Tem muita pergunta que é repetida, tá? Muita pergunta que é repetida. Tá? Muita pergunta que é repetida. Mas deixa eu ver aqui. Tem algumas que eu já respondi, que são perguntas diferentes, mas eu já respondi. Aí se você entrou depois, você olha a live depois, tá bom? Tá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui já foi respondido. Vamos lá, deixa eu botar isso aqui, ó, de Silvana, tá? E vamos, preste atenção aqui que a gente vai caminhar isso aqui. Essa aqui é uma pergunta muito importante, tá bom? Como faço para despertar um sentimento real de capacidade e de coragem? Como faço para despertar um sentimento real de capacidade e de coragem? Esse é um problema de vocês. Se for um problema de vocês, digita aí para mim para eu saber, eu. Tá? Digita aí para mim para eu saber, eu. Se esse é um problema de vocês, tá? Antes de responder isso aqui, deixa eu só responder uma coisa que estava lá nas perguntas e que eu não respondi. Ansiedade e depressão podem vir juntos, tá? Ansiedade e depressão podem vir juntos, certo? Olha só, o que a ansiedade gera? A ansiedade gera prostração. A pessoa que está em quadro de ansiedade grave, é provável que essa pessoa fique sem energia. Ela se sinta sem potência, sem capacidade de realizar. Tá bom? Sem potência, sem capacidade de realizar. Aí você vai dizer, mas Ilvan, ansiedade não é você estar acelerado, você querer fazer tudo rápido? Não, isso aí é ansiedade no sentido vulgar. Entenda, ansiedade é medo. Tá? E o medo em excesso pode gerar prostração. Tá bom? O medo em excesso pode gerar prostração. Então, não é raro uma pessoa que tem ansiedade também desenvolver depressão. Muitas vezes caminham juntas. Tá bom? Depressão e ansiedade. A pessoa tem uma depressão e depois entra num quadro de ansiedade. Por exemplo, minha mãe revelou isso para mim outro dia. Minha mãe entrou em um processo de depressão e, embora naquela época não se falasse de ansiedade, depois de um tempo ela começou a ficar com medo do que aconteceria com a vida dela se ela continuasse daquele jeito. Porque ela olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ajuda. Quando minha mãe estava em depressão, ela não
na época, tipo, não existia esse conceito. Não existia essa evolução, você entende? Então minha mãe olhava para um lado, olhava para o outro e ficava com medo. O que é isso? Quadro de ansiedade. Depois ela olhava para mim, minha mãe me falou isso e ela tinha medo por mim. Olha o que minha mãe dizia, e se eu morrer? Minha mãe começou a fazer as projeções para o futuro. E se eu morrer e deixar meu filho pequeno, o que vai acontecer com ele? Lembrando aqui, algumas pessoas talvez não saibam, mas minha mãe, a mãe de minha mãe faleceu quando minha mãe tinha 5 anos. Ó, o medo de ver se repetir no presente aquilo que aconteceu no passado. E se eu morrer, o que vai acontecer com meu filho? Entende? Um quadro de depressão que puxa um quadro de ansiedade. Tá certo? Então, essas duas manifestações podem ocorrer juntas. Tá? E qual é a questão? Depressão e ansiedade são sintomas de que existe algum problema. Tá? Alguma coisa, algum problema que faz com que a pessoa se manifeste dessa forma no presente. Amanhã vocês vão entender isso, inclusive, um pouco melhor. Tá bom? Deixa eu responder aqui a pergunta de Silvana. Tá? Vamos lá. Olha só. A pergunta é assim, ó. Como faço para despertar um sentimento real de capacidade e de coragem? Como faço? Olha só. Primeira coisa é você construir a tua antifragilidade. Olha só. A maior parte das pessoas, ou elas entendem que tem que construir a vida para ser resiliente. O que é resiliência? A borracha. Você estica e ela volta ao tamanho original. Ou elas acreditam ser resistentes. O que é resistência? É a propriedade de um objeto que é duro. Você bate nele, mas como ele é tão duro que ao invés dele quebrar, você quebra quando você bate nele. Resistência e resiliência. Entendam isso aqui, tá? Enquanto eu pego um café, porque isso aqui é uma conversa bem profunda. Tá? Resistência e resiliência, tá? Tá. Então o que acontece? As pessoas olham para o teu passado, para os eventos dolorosos que drenam elas e precisam ser resiliente. Só que resiliência leva você a acreditar que você precisa ser elástica. Que você precisa ser puxada e resistir ao puxão e depois voltar ao tamanho original. Tá? Mas até as borrachas, depois de muito tempo, mesmo uma borracha boa, depois de muito tempo sendo puxada, chega uma hora que ela perde a tua capacidade de resiliência, ou seja, ela não consegue mais voltar ao ponto inicial. Aí outras pessoas vão dizer assim, eu olho para o meu passado e eu sou resistente. Certo? Eu sou tão forte que o meu passado bate e volta. Só que, com o tempo, as coisas que aconteceram no teu passado ficam tão grandes, que a tua resistência... Não existe nada que seja tão resistente que não encontre algo tão duro que quando colida, quebre. Certo? Não tem nada. Todas as coisas no mundo podem quebrar. Não importa a resistência dela. E aí o que acontece? A pessoa vai caminhando na resistência em relação aos teus processos ou na resiliência em relação aos teus processos e isso vai fazendo com que elas vão, pouco a pouco, ou perdendo a resiliência ou quebrando, se perdendo ao longo do processo. Tá? Ou seja, resiliência e resistência não é sinônimo de coragem, não é sinônimo de força, não é sinônimo de capacidade. O que a gente precisa desenvolver? A gente precisa desenvolver um olhar para o nosso passado de antifragilidade. O que é a antifragilidade? A antifragilidade é quando você encontra força no teu passado. É o contrário. Tá? Ao invés de você precisar resistir ou ser resiliente com as coisas que aconteceram com você no passado, você encontra força no teu passado. Silvana. Força! As piores coisas que aconteceram lhe entregam força. Isso é antifragilidade. O pior lhe fortalece. Como diria o Nietzsche, ele diz assim, aquilo que não lhe mata, lhe fortalece. Entende? Olha só, eu preciso colocar isso aqui, eu vou repetir isso aqui incansavelmente para todas vocês. Quantas pessoas na comunidade e fora da comunidade já alcançaram a própria cura a partir de movimentos que eu fiz, seja em live, seja em aulas, ou seja nas dinâmicas em que eu trago ferramentas dentro da comunidade. Quantas? Essa pessoa não existia, eu não existiria, se não fosse o fato de minha mãe ter passado por uma depressão. Eu não existiria se eu não tivesse passado fome. Se eu não tivesse vivido aquilo. Entende? Porque esta pessoa só escolheu para a própria vida desenvolver esses talentos porque viveu isso no passado. Então o meu passado, por pior que seja, é a minha força. Isso é ser antifrágil. Você não precisa ser resiliente com o teu passado. Você não precisa ser resistente ao teu passado. Você precisa ser antifrágil. Você precisa compreender como o teu passado pode ser uma força que lhe impulsiona, que lhe leva para frente. Entende? E na grande maioria das vezes só precisa ver.
Eu vou ensinar isso amanhã. Eu vou começar a ensinar isso amanhã, mas vocês só vão começar a entender a fazer isso na aula 3. Mas amanhã eu vou começar a ensinar. Força, antifragilidade. Silvana, ninguém vai conseguir ser forte e ter coragem daqui pra frente. Você não vai conseguir. O único caminho para você encontrar força é no teu passado, é na tua ancestralidade. Fora disso, você não vai conseguir ser forte. Você entende o que eu estou dizendo? Não vai conseguir ser forte. Não vai conseguir ser forte. Você tem que ir para o passado e encontrar essa força. Você entende? Ir no passado e encontrar essa força. Tá? Vamos lá. E o que é a comunidade RSN? E não pensa nisso aqui agora não. Pensa no conteúdo, tá? Vai para aula. Ó a ansiedade aí, ó. Antecipação. Vai para aula. Entendeu? Vai para aula. Pare de ansiedade. Tá bom? Pare de ansiedade. Até porque, para você entrar na comunidade RSM, você tem que participar do desafio Ansiedade Controlada, tá? E ter os conhecimentos lá, que nós estamos dividindo, certo? Mas a comunidade RSM é um movimento profundo, onde eu entrego ferramentas para você ressignificar eventos dolorosos do passado, tá? Os movimentos que eu estou mostrando todos dentro da Ansiedade Controlada, de curas, a mina Patrícia ontem que fumava 22 anos fumando e que hoje não fuma mais, ela ressignificou um evento de dor do passado e por isso ela parou de fumar. Tá bom? É um movimento de construção de autonomia, de você amplificar a tua capacidade de se autodeterminar diante da vida com o conhecimento. Tá? Para você resolver traumas, bloqueios do teu passado e aumentar a capacidade de se autodeterminar no presente. Ou seja, controlar o teu medo, porque o que te impede de se autodeterminar no presente é o medo e a ansiedade. Tá bom? Ansiedade está na base de um sem número de doenças. As pessoas fumam porque têm ansiedade, as pessoas têm compulsão porque têm ansiedade, enfim, existem fibromialgias que se desenvolvem com base na ansiedade, existem fobias que se desenvolvem com base na ansiedade, síndrome do pânico, um sem número de questões com base na ansiedade. Porque, gente, ansiedade é medo. E, como eu disse, é medo do passado, não medo do futuro. Ok? Então lá eu entrego ferramentas para ressignificar, tá? É pontual. Você vai entrar em campo, a gente tem um processo de mais ou menos 8 aulas, tá? 2 meses, onde a gente vai sair reconfigurando todas as coisas da tua vida para que você fique zero bala, tá certo? Zero bala. Mas agora, o que é que eu quero? Agora o que é que você vai fazer? Agora você vai pro desafio Ansiedade Controlada. D de ansiedade, menina. Tá bom? D de ansiedade. D de ansiedade, quando a gente abrir, você vai entrar. E eu sei disso, tá? D de ansiedade. Opa aqui, ó. Posso dizer uma coisa? Eu não vou nem falar o nome. Como conviver com alguém agressivo? Não convive. Se essa agressividade tá lhe ferindo, não convive. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Você percebe? É por isso que a aula de amanhã é importante, gente. Real, eu quero que vocês estejam. Eu sei que o que eu tô falando pode ser duro. Mas entenda. Olha o que nossa mente faz. Nossa mente tenta colocar a gente... A nossa mente... Sai da tua mente e venha pro corpo. A nossa mente muitas vezes tenta criar um contexto para que a gente possa se submeter a condições que são ruins. A pessoa que falou aqui, eu peço desculpa porque pode ser um outro sentido, tá? Tem nada a ver com isso que eu tô falando. Mas me veio a intuição de falar isso aqui. A gente tem quase 600 pessoas aqui, eu quero falar isso aqui, ó. Nossa mente faz isso. Você não tem que viver uma vida ruim. Você nasceu para viver uma vida magnífica. A pergunta é, como é que eu faço para ter um relacionamento onde a pessoa me trate bem, pô? Entende? Essa é a pergunta. Para ter um relacionamento onde a pessoa cuide de mim, para ter um relacionamento onde a pessoa me ame, para ter um relacionamento onde a pessoa me faça carinho, para ter um relacionamento onde a pessoa me trate bem, pô. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, ó, eu sei que a outra pessoa pode ter falado em um outro sentido, mas ó, me veio vontade de falar isso, eu respeito muito a intuição que vem e eu simplesmente coloco aqui porque eu acho que isso é importante, entendeu? Isso é importante. Entende? Se perguntem coisas no positivo. Não se pergunte coisas assim, não, ó. Como é que eu faço para conviver com uma pessoa que é depressiva? Não, como é que eu faço para conviver com uma pessoa que todos os dias acorda bem, com energia? Como é que eu consigo isso na minha vida? Como é que eu faço para conviver com uma pessoa que é agressiva? Não, como é que eu faço para conviver com uma pessoa que é moderada? Que todos os dias está fazendo um movimento profundo na tua vida para dominar as tuas próprias emoções. Tá? A pessoa perde a cabeça, é normal, é do ser humano, mas é uma pessoa que tem compromisso com a tua própria evolução.
Então, como é que eu faço para poder, não é para poder conviver com a ansiedade, não, como é que eu faço para acabar com a ansiedade na minha vida? Como é que eu faço, por exemplo, para conseguir fazer da minha vida uma obra de arte? Não é como é que eu faço para conviver com, sei lá, como é que eu faço para viver o que é que a maior parte, coisa financeira, por exemplo, é bizarro na internet. Como é que eu faço para conseguir conviver, para conseguir pagar todas as minhas contas com um salário de R$2.000? Não! Como é que eu faço para ganhar R$4.000, R$5.000, R$6.000, R$7.000? Ó, desbloqueia essa mente. Orienta as tuas perguntas para o que você quer. Entende? Eu não estou falando mais com a pessoa não, tá? Porque eu sei que a pessoa... Eu estou aqui chamando vocês para atenção disso aqui, para que vocês possam entender que você nasceu para brilhar. Você é uma pedra rara, você nasceu para brilhar. Vocês entendem a profundidade disso? Você nasceu para brilhar, pô. Não deixa ninguém te dizer o contrário, não. Não aceita viver uma vida menor, não. Tá? Amanhã você vem e amanhã você vai dizer, você vai fazer as perguntas do tipo, do que você quer para a tua vida. De como você quer viver, porque você não quer viver com uma pessoa agressiva, você não quer viver com uma pessoa que te maltrata, você não quer viver com uma pessoa que te joga para baixo. Outro dia a menina virou para mim e disse assim, porque meu marido, Ivan, disse para mim que minha bunda é caída. E aí eu disse assim, Ivan, como é que eu consigo garantir a autoestima vivendo com um homem dessa forma? Sabe qual é o primeiro passo? É você botar uma rolha na boca dele e dizer, você não vai mais falar isso comigo não. E se você quiser falar isso comigo, a porta da rua é a serventia da casa. Não vai mais falar isso comigo não. Que história é essa de você virar para mim e dizer um negócio como esse? Algumas vezes, gente, a gente precisa se indignar. Se indignar. Você entende o que eu estou querendo dizer? Se indignar com a própria vida não é tipo se culpar, não. Mas se indignar e dizer assim, pô, não vou admitir isso aqui não, pô. Não vou admitir isso aqui não. Pronto. É isso aí. Tamo junto. Entendeu? Você sabe que eu estou falando isso aqui tudo com amor, né? De verdade, Maria, ó. Tem muito amor nisso aqui que eu estou falando. Tem muita conexão. Tem muito sentimento positivo de você fazer uma vida magnífica. E que pode ser ao lado dessa pessoa que hoje está vivendo assim. Mas se de repente você pode trazer para aqui ou para outros movimentos, você pode mudar isso, entendeu? Você entende? Pô, de verdade, tem muito coração e muito amor aqui. Entenda com muito coração e muito amor aqui. Eu dou uma saculejada porque tem muito coração e muito amor aqui. Entende? Então, essa situação, ó, da menina que tipo... E aí dizendo, pô, Ivan, como é que eu posso conviver comigo? Aí o que é que acontece? A mulher se olha no espelho, começa a se sentir mal consigo mesmo. Isso compromete toda a tua sexualidade, toda a construção de intimidade. E aí depois um cara desse ainda quer que essa mulher se entregue na cama. Uma mulher que, por exemplo, porque ele mesmo falou, depreciou a mulher. Tá? Isso não é homem. Tá bom? Isso é um menino, é um moleque. Entendeu? Então, entenda o que eu vou dizer aqui pra vocês, tá bom? Rompamos com esse pacto e não vamos admitir essas coisas pra nossa vida, não. Não vamos admitir essas coisas pra nossa vida, não. Tá bom? De verdade, não vamos admitir essas coisas pra nossa vida, não. Não tinha nada a ver com o que ela falou, coitada. Mas eu acabei falando um bocado de coisa, tá bom? Ó, tem algumas perguntas aqui, algumas coisas são repetidas, tá? Não dá pra responder tudo, porque aí a gente já... E aí seria só repetir as mesmas coisas. Se eu perdi alguma coisa... Vocês podem fazer o seguinte, tem uma caixa de pergunta no Story, você repete lá, que aí eu vou responder se eu perdi alguma coisa. Mas eu acho, pelo que eu li aqui, que tem muita pergunta girando em torno da mesma coisa, tá bom? Opa, Eliane tá dizendo aqui, aplica o que, rapaz? Sculptra, eu não sei o que é isso não, e dá um pé na bunda dele. Ai, vocês são a figura, tá bom? Muito bem, tá bom? Um beijo no coração. Ó, seguinte, amanhã, 8 horas da manhã, a gente tem aula, tá bom? Profunda. O que é que eu quero pedir para vocês? Tragam uma outra pessoa. Traga uma outra pessoa. A gente vai falar sobre antes só do que mal acompanhada. Isso é uma interrogação. Antes só do que mal acompanhada, isso é uma interrogação. Isso é uma interrogação. Tá? Eu vou até abrir aqui para mostrar para você, porque já está programado no YouTube. Tá certo? Antes só do que mal acompanhado, já está programado no YouTube. Então, ó, de verdade, amanhã a gente vai enfrentar esse tema aqui, ó. Antes só do que mal acompanhado, aqui, ó. Vamos lá? Esse tema aqui, ó. Certo? Subtítulo, como não deixar o medo de desagradar te impedir de dizer sim para você. Olha, essa aula aqui vai ser um divisor de águas. Essa aula aqui vai ser um divisor de águas, tá? Essa aula vai ser um divisor de águas. Posso contar com vocês? Quem vai estar ao vivo amanhã aqui, digita aqui eu.
Eu, tá certo? Digita aí eu pra eu saber. Quem vai estar ao vivo aqui amanhã? Eu pra eu saber, tá certo? Pode digitar. Digita aí eu. Vai lá. E ó, quem vai trazer mais uma pessoa amanhã também, ó? Traz aqui mais uma pessoa amanhã. Traz mais uma pessoa porque vai ser incrível, tá? Vai ser incrível, vai ser surreal. Traz mais uma pessoa, tá bom? Beijo. Vão digitando aí. Eu que eu quero saber, tá? Compromisso. Beijo, gente. Tá? A gente se fala. Tchau, tchau. Vamos lá. Até amanhã. Euzinho é ótimo. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Beijo.